Olá, eu sou a Graciele Leão, eu sou nutricionista, doutora na área e eu tenho aproximadamente 17 anos de experiência em liderança de equipes com foco em gestão de unidades de alimentação e nutrição. Bom, o tema que eu escolhi falar hoje, compartilhar com vocês, é sobre feedback. Quando a gente lidera a equipe, a gente precisa entender, né? Precisa de dominar uma comunicação. E quando a gente fala em dominar comunicação, isso significa que eu preciso de aprender a dar feedbacks, que é considerado uma ferramenta essencial para o nutricionista que vai fazer a gestão dessa unidade de alimentação e nutrição e, consequentemente, precisa de assumir a postura de liderança. É por meio do feedback que você vai reconhecer, engajar e desenvolver a sua equipe na UAN, a unidade de alimentação e nutrição que você atua. E quando ocorre o contrário, quando você não consegue dar feedback, principalmente os feedbacks construtivos, que a gente vai saber daqui a pouco a diferença entre cada um deles, ocorrem consequências na produção, produtividade, e essas consequências são desastrosas para a saúde da sua equipe, a saúde mental e a saúde financeira, o funcionamento da unidade de alimentação e nutrição. Antes de compartilhar com vocês as minhas vivências, as dores que eu tive, né, é importante a gente falar primeiramente sobre o conceito de feedback, né? O que significa a palavra feedback? Gente, feedback significa opinião, dar opinião, retorno, avaliação e expressar um ponto de vista. Assim, você como líder que delega uma função para alguém, é importante que você acompanhe o andamento daquilo que você delegou para a equipe, né? E posteriormente dê um feedback para a sua equipe. Nós, principalmente nós brasileiros, naturalmente a gente tem muita facilidade em elogiar, em dar feedbacks positivos, né? E criticar ou dar um feedback construtivo é um pouco desafiador para a maioria dos nutricionistas, em especial aqueles que são iniciantes aí na gestão de unidades de alimentação e nutrição. Lembrando, gente, que a atuação do nutricionista em gestão de unidades de alimentação e nutrição é a área que mais tem oportunidade de trabalho, a área que mais emprega. E lembrando que o nutricionista que domina liderança, que tem conhecimento sobre liderança, sobre ferramentas para você desenvolver essa liderança, dentre essas ferramentas, o feedback, né? Saber dar feedbacks. Esses nutricionistas são melhores remunerados nessa área, né? Então, apesar da UAN ser uma área que mais emprega, quem não domina a liderança tem remunerações menores, e quem tem um domínio se destaca e, consequentemente, tem as melhores remunerações do mercado, né? Bom, e eu percebo que muitas vezes o nutricionista gestor, né, da UAN, às vezes ele prefere ser omisso e ele evita de dar feedback construtivo, com medo, com receio de perder aquele colaborador, aquela mão de obra ali, e ele ficar descoberto, né, na UAN, a UAN ter todo o seu funcionamento prejudicado. E aí, quando ele resolve dar o feedback, ele já está tão estressado, ele já está assim, vendo tantos problemas naquele colaborador, que aí ele confunde a emoção com a razão, o seu tom da sua voz vai ficar alterado e ele vai ser interpretado como agressivo na sua conduta, na sua abordagem, né? E vai ter uma comunicação violenta, né? Com esse colaborador. Então, assim, na UAN, as coisas acontecem de forma muito dinâmica, gente, né?
E aí, à medida assim que a nossa atuação, às vezes ela pode ser interpretada, quando você começa a delegar e às vezes naquela correria, isso pode ser interpretado às vezes como um conflito, né? Uma implicância, e o conflito foi instalado. Então, a gente tem basicamente 3 tipos de feedback, né? É o feedback, eu prefiro trabalhar com 2, mas eu vou explicar para vocês os 3 tipos, né? A gente tem o feedback positivo, que é aquele feedback em que você dá um retorno positivo, né? Você faz um elogio para o colaborador quando ele desempenha aquela função conforme você delegou. A gente tem os feedbacks negativos, que é quando você dá uma crítica, mas não oportuniza o desenvolvimento na carreira, não oportuniza o crescimento e a melhoria desse colaborador, você só fala o problema. E a gente tem os feedbacks construtivos. Eu gosto de trabalhar com os 2 feedbacks, né? O feedback positivo e o construtivo. Esse feedback construtivo, gente, ele oportuniza contribuir na formação desse colaborador, desse manipulador de alimentos ali da UAN. Então, você vai delegar e acompanhar, e você vai, a partir do momento que você precisa dar um feedback, né, com base naquela tarefa que você delegou. E aí, quando a tarefa não foi bem executada, você precisa de dar um feedback. O ideal é que esse feedback seja construtivo, seja uma crítica construtiva, de forma a oportunizar o desempenho daquela tarefa. Mesmo que às vezes ele não continue na UAN, mas que ele se desenvolva enquanto profissional, né? E enquanto pessoa também, enquanto ser humano. Nós estamos liderando pessoas, não nos esqueçamos disso, né? Bom, então esses feedbacks construtivos, eles objetivam, né, que a gente aborde um comportamento ou uma atitude desse colaborador que teve um impacto negativo no rendimento, na sua produtividade. É esse o principal objetivo, né? Quando eu iniciei, gente, como nutricionista, né, de gestora de unidade de alimentação e nutrição, eu tenho que compartilhar isso com vocês. Eu trabalhava de uma forma muito impositiva com esses colaboradores, né? E aí, gente, eu carregava as cubas, eu queimava a mão, que eu esquecia de colocar as luvas, as cubas muito quentes, deixava feijão derramar. Era um desastre. Eu ajudava a limpar o chão. Eu ajudava a mexer o arroz na caldeira, queimava as minhas mãos, chegava com os dedos todos cortados, ajudava a cortar a hortaliça, hortifruti, ajudava a higienizar a câmara fria, porque tudo para mim estava sendo feito pela equipe de uma forma que não estava correspondendo ao esperado. Mas eu também tinha dificuldade em compartilhar, em delegar o que era esperado para essa equipe, compreendem? E aí, gente, eu assumia todas as tarefas e eu vivia criticando a equipe. Eles não dão conta, eles não são bons naquilo que fazem e, assim, de forma agressiva, eu vivia estressada, não dormia bem e, às vezes, quando eu chegava para conversar com o manipulador, eu gritava. E a equipe, gente, como que ela me interpretava? Como louca. Justamente como louca, né? E os bons colaboradores, eles foram abandonando a UAN. O turnover nessa UAN que eu atuava, que eu liderava, era altíssimo. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo, por que essa equipe estava saindo tanto da UAN, por que eu tinha que estar sempre recontratando, treinando, porque isso é um desgaste para a gente, nutricionista lá na UAN, ter que ficar recontratando, né? E eu cheguei em alguns momentos, gente, a ter uma visão muito pessimista da UAN. Eu falava assim, olha, definitivamente, isso daqui não é para mim. Eu desisto, eu vou atuar em outra área, né? Mas a área de nutrição, em unidade de alimentação e nutrição, era a área que mais tinha emprego.
E aí, o que acontecia? Sempre a UAN estava passando pela minha vida, né? E sempre tinham portas abertas para eu atuar na área de UAN. Gente, eu assumia, só que não conseguia delegar, não conseguia dar feedback para a equipe. Eu mal delegava e o que eu delegava eu não conseguia dar retorno. Aí eu ia lá e fazia. Eu preferia fazer que delegar. E aí isso foi gerando um estresse, um transtorno muito grande, né? Na minha vida, tanto profissional quanto pessoal. Eu sempre levava serviço para casa, chegava em casa mal-humorada, não queria ficar com a minha família, não queria comentar sobre o meu dia de trabalho. Afinal de contas, o que eu ia comentar? Só problemas, né? Eu queria ficar sozinha, descansando e tentando dormir, tentando diminuir o meu nível de estresse. Bom, eu não desisti de UAN. Eu fui desligada dessa UAN. Praticamente todos os colaboradores se desligaram, né? E por último eu fui desligada, né? A empresa entendeu que eu não era capaz de liderar essa equipe. Mas eles não sabiam que o meu problema era em delegar e dar feedback. Nem eu sabia, na verdade, né? O que estava acontecendo comigo, quais eram as minhas dores, os meus maiores desafios. Eu não conseguia enxergar isso, porque eu estava no automático, ali no funcionamento daquela UAN, e de forma muito estressante. Eu não conseguia parar e ter um olhar isento de emoção. A minha percepção era sempre com muita emoção, né? Bom, depois que eu fui desligada, eu iniciei uma outra UAN. Como eu falei para vocês, as UANs, né, sempre fizeram parte da minha vida. E aí nessa UAN, eu queria fazer tudo diferente. Tudo que eu tinha aprendido de forma, às vezes, uma liderança muito mecanicista, uma liderança impositiva. Nesse momento, eu era paz e amor para a equipe. Eu queria fazer tudo diferente, eu só sabia tecer elogios para a equipe, né? E aí, gente, o que eu percebi, né, ao longo do tempo? Que o meu padrão de qualidade, ele caiu muito, porque eu só sabia elogiar a equipe. Tudo estava bom, mas será que realmente as coisas estavam sendo executadas com qualidade, conforme o esperado? A equipe achava sempre que o problema eram os comensais. Quando surgiu um problema na UAN, eles achavam que eles reclamavam, se queixavam dos comensais. Por quê, gente? Porque para eles, como eu sempre elogiava, para eles o trabalho deles estava ótimo. Então, o problema eram os comensais, era a clientela. Os clientes é que eram problemáticos, né? E não eu como líder, eu como chefe, nem eles. Eles estavam executando as tarefas, né? Sempre com qualidade na percepção deles. E eu também não achava, eu achava que o problema era realmente os comensais, né? Bom, gente, eu era meio que Alice no País das Maravilhas, quanta inocência, né? Mas o meu medo de perder a equipe era tão grande, né? E ser culpada por a equipe estar saindo, e que eu tinha insônia, sofria muito dentro de mim, mas eu não sabia delegar e não sabia dar feedback. Olha, da próxima vez você tem que higienizar esse equipamento dessa forma. Você higienizou, mas essa forma aqui, ela ainda tá um pouco aquém. O que podemos melhorar? Não, gente, eu não sabia conversar com a equipe. Eu vivia exausta, eu vivia cansada, louca, para finalizar o trabalho na UAN e eu ir embora, né? E assim, gente, não saía da minha cabeça os problemas, não saíam, mas eu não conseguia falar com a equipe, eu não conseguia delegar, né? E dar esse feedback construtivo, que na minha percepção, né, ele era negativo. Eu nem sabia, nesse momento, como fazer uma crítica construtiva para a equipe, né? Esse era um dos maiores desafios, né?
Então, mais uma vez, né, a nutricionista líder aqui se viu numa situação assim, adoecedora, né, estressante, e eu só fui me dar conta de como isso estava sendo adoecedor, estressante, estava impactando diretamente na minha qualidade de vida no trabalho, depois que uma pessoa de fora, não era nutricionista, chegou na UAN, era uma velha conhecida minha, mas a gente pouco dialogava. E ela chegou na UAN e ela me viu num momento que eu estava muito, mas muito estressada. Então, eu estava com muita dificuldade, até de foco, atenção, né? Com lapsos de memória, dormindo super mal e ganhando peso, com alteração na microbiota intestinal, com muita desbiose intestinal, minha endometriose piorando. E eu nem sabia que ainda não tinha recebido, né, o diagnóstico de endometriose. E aí ela se sensibilizou muito, né? E ela teve ela me falou assim, olha, seu problema é você. Bom, eu queria receber um elogio, né? E ela chegou e foi franca comigo. E a franqueza dela não foi nada construtiva, viu? Mas isso me mexeu tanto comigo que eu precisava, assim, eu vi que eu precisava de melhorar, de mudar de vida, porque eu estava num nível de estresse que a minha qualidade de vida estava péssima e eu não conseguia nem focar no meu trabalho, me concentrar e ter um olhar sobre a equipe. Gente, eu era extremamente omissa, né? Eu não tinha aquela responsabilidade, aquele comprometimento. Sabe aquela postura que um líder tem de engajar as pessoas, de motivar a equipe? Gente, para mim, se o arroz saísse cru ou cozido, se a carne ficasse mal cozida, tanto fazia. O que eu queria era me livrar daquele problema rápido e ir para minha casa deitar e dormir. Infelizmente, eu já fui assim. Isso já aconteceu comigo. E como que eu fui ter um outro olhar? Como que, bom, por meio dessa conversa que eu tive com essa pessoa, né? E eu falei, olha, definitivamente, né? Eu preciso aprender a me comunicar com as pessoas. Eu tô evitando essas pessoas, eles chegam aqui na minha sala buscando um entrosamento, buscando vínculo comigo, buscando até se espelharem em mim, né? E a minha postura é vergonhosa. Mas, gente, isso demorou um tempo. Eu sofri muito até eu chegar a essa conclusão. E eu cheguei, né, a essa conclusão. O que me ajudou bastante foi essa conversa que eu tive e que me me impulsionou a me capacitar. Eu preciso de fazer um curso de comunicação, de gestão de conflitos. Que aí os conflitos também foram surgindo, né, com a equipe. Bom, eu preciso fazer um curso de gestão de conflitos. É um curso rápido, porque eu não posso sair da UAN, porque eu tenho uma responsabilidade muito grande aqui na UAN, então eu preciso me comprometer com o meu trabalho. Fiz um curso. Chegou lá no curso, eu levei o meu notebook, coloquei o notebook em cima da mesa e pensei, bom, eu vou lançar as notas fiscais, eu vou organizar os indicadores enquanto essa palestrante aqui fala sobre gestão de conflitos. Gente, eu estava muito enganada. Sabe como que foi o curso? O curso não usava data show, não usava PowerPoint, e a gente tinha que sentar em semicírculo e entrosar, e conversar, e dialogar, e falar das nossas vivências, e a professora intervia, como se fosse um grupo, né, focal. Bom, ou um grupo operativo. Bom, gente, o que aconteceu? Eu tive que ficar lá. No primeiro dia, eu fiquei indignada. Falar sobre comunicação, compartilhar com essas pessoas que nem sabem da minha rotina lá na UAN, compartilhar minhas dificuldades.
Não é por aí, não precisa. Eu tô com vários problemas, olhando o telefone toda hora, vendo como é que estavam as coisas na UAN, olhando câmera, respondendo mensagem no WhatsApp. Aí a professora, no primeiro dia, ela tolerou essas atitudes. No outro dia, ela pediu a gente para deixar os celulares em cima da mesa, de uma mesa só, todos os celulares. Nós éramos em 20 profissionais que estávamos fazendo o curso, 20 alunas. Bom, gente, as coisas mudaram e eu tive que focar nesse curso. Foquei em comunicação. Como era a comunicação, exemplos de uma comunicação violenta. E as pessoas começaram a me perguntar, sabe, como era a minha vivência, qual era a minha percepção sobre comunicação. E eu fui ficando muito interessada pelo tema, pelo assunto, e comecei a me capacitar. Então, a partir dessa comunicação, né, estabelecida, desse vínculo criado com esse grupo, a gente começou a compartilhar cursos uns com os outros. E aí foi extremamente rico, né, para mim, naquele momento. Eu acho que era o que eu mais precisava. Eu não sabia por onde começar e nem que tipo de curso, qual o tema do curso que eu queria fazer. E aí eles começaram a compartilhar e isso contribuiu muito, substancialmente, no meu desenvolvimento enquanto profissional para atuar na liderança da UAN. Então, e aí foi interessante também porque eu fiz um outro curso. A partir desse foram gerando, né, outros temas e aí eu fiz um curso sobre autoconhecimento. Sensacional, porque me deu segurança para me comunicar com a equipe e dar feedback. Eu não estava errada, eu me conhecia, eu sabia dos meus limites, eu sabia até onde eu poderia ir, o que eu deveria falar. Eu conhecia os meus desafios e aí eu comecei a trabalhar a minha voz, né? A minha postura com a equipe e comecei a não ter medo de dar feedbacks construtivos, né? Bom, muito comum os manipuladores, vou trazer aqui um exemplo, né, prático aqui de feedback construtivo. É super comum na UAN aquele barulho, o manipulador deixar a cuba cair, até nutricionista já deixou, né? E fazer aquele barulho dentro da UAN, gritar com os colegas, e aí a poluição sonora fica estressante. Às vezes a gente se depara com alguns colaboradores que têm uma fala mais alta, um tom de voz mais alto, né? Então, aqui fica um exemplo, né? Chame o colaborador num local que você vai garantir que não tenha interferências, tá? Essencial, né? E aborde. Olha, eu percebo que você está um pouco agitado hoje. Como que eu posso te ajudar? Você quer conversar? Tem algo que eu posso fazer por você? Tem alguma coisa aqui na UAN que está te incomodando? É por isso que às vezes a gente precisa colocar os nossos sentimentos para fora, né? E isso ajuda a melhorar o nosso comportamento. Então, tem algo aqui no trabalho? Algumas perguntas e você ainda traz uma justificativa do porquê que você está perguntando, né? Bom, depois de ouvi-lo, olha, entendo, compreendo, mas no entanto eu preciso que você se comprometa a não deixar os seus impulsos falarem mais alto. Fale firme, pausadamente, mas tenha uma fala firme, entonada, esteja seguro daquilo que você está falando e trabalhe a sua linguagem corporal, né? Bom, esses seus impulsos não devem não devem ultrapassar os limites, né, e comprometer o atendimento, o seu rendimento. Se você está tendo eu vejo que você está tendo alguma dificuldade, conte comigo, né? É para o que você necessitar.
esse é um grande exemplo, assim, de feedback construtivo que a gente pode trabalhar com o colaborador na UAN. Gente, durante as minhas vivências, né, eu pude perceber, eu tenho, assim, um roteiro, sabe, como dar feedback, principalmente construtivo. Eu fiz isso porque eu tinha muita dificuldade em dar feedback, como eu compartilhei aqui com vocês. E aí eu fiz um roteirozinho, né? E eu quero compartilhar com vocês, antes da gente finalizar, qual que seria o roteiro, um passo a passo para você saber dar feedback para sua equipe. A gente está falando de dar feedback, mas é importante a gente também saber ouvir feedback. É importante que a equipe também se sinta segura, tá? Em dar um feedback para você. Mas a partir do momento que você mostra autoconhecimento, mostra controle emocional, inteligência emocional, a equipe vai trazer esses feedbacks para você também. Ela vai se sentir mais à vontade. Bom, mas em relação a você como líder, como dar feedback construtivo para a sua equipe, primeira coisa, você vai delegar uma função, uma tarefa. Bom, depois que você delegou, você vai acompanhar a execução. Gente, acompanhar a execução não significa que você vai ficar ali em cima, observando o colaborador a processar um alimento, não é isso. Mas você vai acompanhar, ver se aquela execução, aquela atribuição que você delegou está sendo executada, está sendo realizada, né? Bom, caso isso não esteja sendo realizado conforme o que você delegou, você vai chamar o colaborador num ambiente tranquilo, calmo, isento de possíveis interferências, sem que um outro colaborador abra a porta, chame você, sem possibilidade de intercorrências e interferências, né? Chame e controle o tom da sua voz, ajuste a sua linguagem corporal e converse com esse colaborador, conforme o exemplo que eu trouxe anteriormente, para você dar um feedback construtivo. Para dar um feedback, você precisa primeiro delegar, acompanhar a execução e verificar. E aí sim você vai escolher qual feedback você vai dar para a equipe, se é um feedback positivo ou um feedback construtivo. Lembrando, gente, que os feedbacks positivos, eles podem ser dados coletivamente. Agora, um construtivo, jamais faça isso. Você está expondo o seu colaborador, está interferindo, impactando negativamente para que ele se desenvolva enquanto pessoa e enquanto profissional. Ok? Até a próxima!